contratar um funcionário para a igreja? Hoje eu vou te mostrar de forma muito prática como contratar um funcionário para a sua igreja do jeito certo, quais são os custos e obrigações que muito pastor não conhece e como evitar a dor de cabeça com ajuda de custo, autônomo ou voluntários. E lembrando que todas as dicas que eu vou dar aqui só podem ser aplicadas em igrejas regularizadas, ou seja, igrejas que já possuem um CNPJ e que cumprem as obrigações fiscais mensais da igreja. Mas antes de prosseguirmos, eu quero pedir a você para deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e que pode ajudar outros pastores, fazendo com que esse vídeo chegue até eles. Primeiro, a igreja pode contratar funcionários? Sim, a igreja é uma instituição como outra qualquer quando o assunto é a contratação de funcionários. E mesmo que seja isenta de alguns impostos, isso não isenta de cumprir as obrigações trabalhistas. Então, a contratação de um funcionário para a igreja obedece às mesmas regras de contratação de uma empresa, por exemplo, onde o funcionário tem direito a férias, 13º e rescisão contratual. Por isso, jamais coloque alguém para trabalhar na igreja sem o registro correto do vínculo de emprego. Assim, você evita processos trabalhistas e também que a sua igreja passe por uma exposição desagradável. Segundo, passo a passo básico para contratar do jeito certo. Passo 1. Alinhamento com o contador. Antes de contratar, converse com o contador da sua igreja para definir 3 coisas. Primeiro, a função que essa pessoa vai executar. Segundo, qual será a sua carga horária, ou seja, quantas horas e dias ela vai trabalhar por semana. E terceiro, qual será o seu salário base e se terá algum tipo de adicional ou bônus. Passo 2. Exame admissional. O contador é responsável por encaminhar esse funcionário para o exame médico admissional e isso protege a igreja e protege o trabalhador. Esse exame deve ser feito antes do funcionário realizar qualquer tipo de atividade, evitando o risco de processo trabalhista. Passo 3. Registro e documentação. Antes de realizar o exame, a sua assessoria contábil fará o registro do vínculo de forma correta, dando ao funcionário todos os direitos e deveres garantidos pela lei. Quais são as obrigações e custos de um funcionário para a igreja? Bem, todo mês a igreja, como funcionário, precisa fazer a folha de pagamento que contém o valor do salário, bônus ou adicionais, como horas extras, por exemplo, descontos legais, como faltas, e os recolhimentos das contribuições. E as principais contribuições são essas. Primeiro, o FGTS, que é de responsabilidade do empregador, ou seja, ele não sai do salário do funcionário. O FGTS é recolhido em 8% sobre o salário e geralmente vence até o dia 20 de cada mês. E segundo, o INSS, que é o pagamento previdenciário. No INSS, o valor é descontado do funcionário conforme a sua faixa salarial. Mas quem recolhe e paga é o empregador, que no caso é a igreja. E em geral, o vencimento também costuma ser até o dia 20 de cada mês. 13º. O funcionário da igreja tem direito a 13º, igual a de qualquer outra empresa. E normalmente ele é pago em 2 parcelas. A primeira, que ocorre entre fevereiro e novembro de cada ano, e a segunda, que precisa ser paga até o dia 20 de dezembro. Férias. Depois de um ano de trabalho, todo empregado tem direito a férias e o pagamento das férias costuma ser do salário mais 1/3 desse salário, que deve ser pago até 2 dias antes do início do gozo das férias. Outros direitos. Assim como em uma empresa, o funcionário da igreja também tem direito a vale transporte e vale refeição, por exemplo. A ajuda de custo pode gerar vínculo de emprego? Bom, a ajuda de custo deve ser usada para dar suporte a um ministro em situações de viagem missionária, deslocamento ou uma atividade pontual. Mas o erro é quando a igreja usa a ajuda de custo como se fosse um pagamento fixo por um trabalho executado. Então vamos ao exemplo. Digamos que uma pessoa limpa a igreja toda semana, sempre no mesmo horário, recebendo o mesmo valor e cumprindo horas. Mas, para o Ministério do Trabalho, esse pagamento se parece com um salário, pois ele tem habitualidade, tem a questão do pagamento e tem a subordinação. E tem outro ponto muito sério. Se essa pessoa sofre um acidente, por exemplo, ela pode ficar sem a cobertura adequada por falta de contribuição previdenciária e isso pode virar uma dor de cabeça enorme para o pastor e para a igreja. Por isso, a ajuda de custo não pode ser usada para evitar a contratação de uma pessoa pelo regime CLT. E se a sua igreja possui uma pessoa nessa condição, hoje existe a possibilidade de contratar dentro da lei
com uma carga horária reduzida e com um salário mais acessível. Ou seja, dá para fazer tudo da maneira correta. Então, se você precisa entender como resolver essa questão na sua igreja, entre em contato com a gente através do link fixado no primeiro comentário. Então, só para resumir, a igreja pode sim contratar um funcionário, mas precisa seguir as regras trabalhistas do regime CLT. E antes de fazer isso, é muito importante você falar com o seu contador e fazer a contratação do jeito certo. E se esse vídeo te ajudou, eu queria pedir a você para deixar o seu like e compartilhar com seus amigos pastores, para que possamos regularizar um número ainda maior de igrejas em todo o Brasil. Muito obrigado.